E essas propriedades, elas estão relacionadas com a importância exatamente da água para a vida, né? Então, a gente já viu nas aulas passadas que a vida, ela só é possível graças à presença da água, né? Então, a água, ela possui várias propriedades que vão possibilitar tanto a existência dos seres vivos, assim como a permanência e sobrevivência dos organismos dentro da água, nos nossos ambientes aquáticos. Então, o que nós vamos falar hoje? Eu vou falar sobre a estrutura molecular da água para a gente entrar nas propriedades. Então, eu vou falar sobre as propriedades que estão mais relacionadas com as características dos ambientes aquáticos, que são a densidade, o calor específico, a tensão superficial e a viscosidade. Então, vamos pensar na estrutura molecular da água. A água, então, ela é formada pelos átomos de oxigênio, né, por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, vamos lembrar que um átomo, ele é composto, né, ele tem um núcleo formado por prótons e nêutrons, e ele tem elétrons nas camadas mais externas. Então, quando eu penso na estrutura de elétrons do oxigênio e do hidrogênio, eu chego nessa imagem aqui, aonde o oxigênio, ele possui aqui 6 elétrons e o hidrogênio, cada um elétron. Aí, nessa conformação da molécula aqui, o oxigênio, ele vai compartilhar 2 elétrons com o hidrogênio. Então, eu tenho aqui um lado com 2 elétrons, mais um outro lado aqui com mais 2 elétrons, e esses outros 2 elétrons aqui, esse aqui e esse aqui, vão estar sendo compartilhados com o outro elétron do hidrogênio. Então, eu tenho um compartilhamento aqui, que eu chamo a esse compartilhamento de ligação covalente. Então, o átomo de oxigênio, ele está compartilhando um elétron com o hidrogênio e está compartilhando outro elétron com o hidrogênio. O átomo de oxigênio, ele vai ficar estável com 8 elétrons e o hidrogênio, ele fica estável com 2 elétrons. Tá? Então, essa estabilidade faz com que essa molécula, ela fique, o átomo de oxigênio, ele fique ligado a 2 átomos de hidrogênio através dessas ligações covalentes. Então, essas ligações, elas vão permitir que essa molécula exista, né? Então, através da ligação de um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Aí, acontece o seguinte, quando eu comparo esse lado aqui, desses 4 elétrons, com esse outro lado aqui, onde eu tenho compartilhamento com o hidrogênio, eu observo que esse lado aqui, ele é mais eletronegativo do que esse outro lado aqui. Graças a essa característica, essa molécula, ela é chamada de molécula polar. Então, ela vai ter um lado mais eletronegativo e um outro lado mais eletropositivo. Tá certo? Então, isso faz com que ocorra uma diferença desse polo
Então, aqui eu vou ter um ângulo diferente desse outro lado aqui. Então, isso faz com que ocorra a polaridade. Então, eu tenho um polo diferente de outro polo. Ah, professora, mas qual que é essa vantagem? Por que que essa... né? Aí vocês podem perguntar, qual que é a vantagem de ter essa polaridade? A vantagem dessa polaridade é que vai caracterizar uma outra, né, vai ter uma outra característica da molécula, que é essa ligação de uma molécula com outra molécula de água, formando essas pontes, que eu chamo de ligações de pontes de hidrogênio. Por que que isso acontece? Vamos voltar lá naquela outra imagem. Se eu tenho um polo aqui que é diferente desse outro polo aqui, e se aqui é mais eletronegativo, aí vai haver uma tendência a uma molécula de água se ligar a outra molécula de água, justamente porque, como aqui é mais negativo, o oxigênio, ele vai tender a se ligar ao hidrogênio de outra molécula. Então, aqui, ó, eu tenho uma molécula de água, aqui eu tenho uma outra molécula de água. Então, se o oxigênio, ele é mais eletronegativo, aqui nesse polo, então esse polo, ele vai tender a se ligar a um outro átomo de hidrogênio de outra molécula. Então, é uma característica, essa estrutura molecular de polos, ou dipolar, da molécula de água, ela é muito interessante, porque é ela que vai favorecer a ligação das moléculas de água, de uma em relação à outra. Então, as moléculas de água, elas vão se ligar através das pontes de hidrogênio, tá? Então, são duas coisas que são importantes aí. Uma é a ligação covalente dos átomos de hidrogênio com oxigênio. A outra coisa importante é essa molécula ser polar, e aí o polo negativo do oxigênio, ele vai se ligar ao polo mais eletropositivo do hidrogênio de outra molécula, formando essas pontes de hidrogênio. Então, essas pontes, elas vão se formar e podem se quebrar também de acordo com a temperatura da água. Então, é um constante movimento. A água, no seu estado líquido, ela vai estar em constante movimento, aonde acontece, esse movimento ocorre graças a essas formações dessas ligações, dessas pontes de hidrogênio, aonde uma molécula se liga na outra, e aí elas vão se movimentando ali com essas ligações de uma molécula, né, de uma ponte, as pontes se formando e se quebrando. Quando uma ponte está se formando, a outra pode estar se quebrando, e por aí vai. Então, um átomo de oxigênio de uma molécula de água, ele pode se ligar até 4 hidrogênios de outras moléculas. Então, ao mesmo tempo, deixa eu voltar nessa outra imagem aqui. Vocês estão vendo que o átomo de oxigênio, ele está compartilhando esses elétrons aqui, só que esses dois e esses dois aqui, ó, eles estão mais separados aqui, né? Então, existe uma certa repulsão desses 4 aqui em relação a esses aqui, ó. Então, por isso que forma esse polo aqui. Aí, esses aqui, eles podem se unir a outros hidrogênios de outras moléculas de água. Então, por exemplo, esse elétron aqui,
ele pode estar ligado, ele pode se ligar ao hidrogênio de uma outra molécula de água, esse aqui é um outro hidrogênio de outra molécula de água, esse aqui é um outro hidrogênio de outra molécula de água. Aí, no estado líquido, geralmente, no máximo 3 elétrons, eles estão, no máximo 3, uma molécula de água, ela pode se unir, né, se ligar a, no máximo, 3 moléculas de água ao mesmo tempo. Por que não 4? Justamente por causa dessa movimentação da água, né, nessa que acaba gerando, na verdade, a chamada entropia, né? Então, na verdade, você tem um movimento, desordenado ali, que acaba, ao mesmo tempo que a ponte de hidrogênio está se formando, ela pode estar se quebrando. Então, concluindo, de uma maneira geral, uma molécula de água, ela pode estar ligada, no estado líquido, até 3 outras moléculas de água. Como é que isso funciona? Dessa maneira aqui, ó. Aqui eu tenho um agregado, né, um agregado de moléculas num constante, deixa eu voltar lá, numa constante agitação térmica. Então, a água no estado líquido, aí, para cada molécula de água, né, eu posso, a cada oxigênio de uma molécula de água, cada oxigênio de uma molécula de água pode se ligar a 1, 2, 3 hidrogênios de outras moléculas de água. Tá certo? Isso aqui no estado líquido. Tá certo? Aí, quando chega no estado sólido, a conformação, elas podem formar uma compactação, tá? É tão elevada, aonde ela pode, a cada molécula de água, ela pode se ligar a 1, 2 e mais 2 atrás ali. Ou seja, num formato tridimensional. A gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar sobre a densidade, a gente vai ver que é graças a uma propriedade da água chamada densidade, graças à chamada densidade, a molécula de água, ela pode formar uma estrutura espacial tetraédrica, aonde cada molécula de água, né, cada oxigênio pode se ligar até 4 moléculas de água. Então, daqui a pouco nós vamos ver que essa estrutura é formada graças à densidade. Como é que isso aí ocorre? Então, eu tenho uma conformação aqui, ó, aonde o oxigênio, ele está ligado, o oxigênio de uma molécula, ele pode se ligar a 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios e um atrás lá, 4 hidrogênios. Então, ou seja, 4 hidrogênios de moléculas diferentes de água. Tá certo? E observe que nós temos espaços aqui que são formados graças a essa estrutura tridimensional que é formada quando a água está no seu estado sólido. Aí nós vamos ver por que isso ocorre, quando agora a gente começar a falar das propriedades da água. Daqui a pouco, a gente vai ver que essa estrutura aqui, né, formada, ela é ela que vai possibilitar a manutenção da vida no ambiente aquático, principalmente nos locais onde a temperatura pode diminuir muito. Então, vai evitar
que, por exemplo, lagos possam congelar por inteiro, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui agora, quando a gente começar a falar das propriedades da água. Então, gente, vamos falar sobre algumas das propriedades da água. E a primeira propriedade que nós vamos falar agora é sobre a densidade da água. Gente, eu volto a falar, hein? Quando vocês quiserem que eu volte, que eu explique de novo, ou quiserem fazer pergunta, vocês abram o microfone de vocês e perguntem, porque eu não consigo visualizar vocês daqui, tá certo? Se alguém levantar a mão aí, eu não consigo visualizar. Então, vocês têm que abrir o microfone para poder falar. Bom, vamos falar então da primeira propriedade, que é a densidade. O que vem a ser a densidade da água? Densidade, quando se fala na palavra densidade é a relação entre a massa e o volume. Então, podemos pensar, se a gente pensar em um lago, aí podemos pensar na massa relacionada, o quanto que tem de água ali, e o volume, o quanto que tem de profundidade, né? Então, essa relação aí entre massa e volume, quanto maior for a profundidade, ou quanto maior for o volume, menor vai ser a densidade da água, né? Então, a grande maioria das substâncias, elas diminuem de volume, aumentando a densidade com a diminuição da temperatura. Então, isso ocorre na grande maioria das substâncias. Só que na água, isso já ocorre de maneira diferente, né? Então, a gente vai ver que a densidade da água, ela vai aumentando com a diminuição da temperatura, só que quando chega a 4 graus centígrados, a densidade já diminui, tá? Então, ela tem um comportamento, a água, ela tem um comportamento diferente se comparado com as outras substâncias. Por isso que a gente fala que não existe nenhuma outra substância que possa substituir a água, né? Então, a água, ela tem, no conjunto das características, ela é ímpar. Não tem nenhuma outra substância que se comporte da mesma maneira que a água. Então, o que acontece com a água, né? Enquanto a grande maioria das substâncias diminui de volume, aumentando a densidade com a diminuição da temperatura, na água ocorre uma dilatação irregular, né? Onde vai ocorrer um mínimo de volume com o máximo de densidade na temperatura em torno de 4 graus centígrados. Então, a gente vai ver que quando chega a 4 graus centígrados, a densidade, ao invés dela continuar aumentando, ela vai diminuindo, ela diminui, né? E essa dilatação, né, essa variação aí dessa densidade, ela está relacionada com a temperatura, né? Então, diretamente relacionada com a temperatura, então ela é influenciada tanto pela temperatura quanto também pela pressão, né? Então, quanto maior a pressão, menor vai ser essa densidade, né? Os sais também vão influenciar, então a densidade ela vai ser influenciada pela temperatura, ela vai ser influenciada pela pressão e os sais também influenciam. Então a gente sabe, por exemplo, que a água doce, quando ela encontra a água salgada, acontece o quê? A água doce ela vai ficar em cima e a água salgada vai ficar embaixo. Não é isso, gente? Hein? O que vocês acham? Quando a água doce está chegando no mar, tem até locais que a gente vê uma diferença clara
em relação à cor da água doce com a água do mar. Então, a gente vê aquela camada superior da água doce. Por que a água doce vai ficar em cima? Porque a água salgada ela vai ser mais densa, né? Então, a densidade vai ser influenciada também pela quantidade de sais. Aí, gente, essa figura aqui, ela vai representar o que eu acabei de falar em relação à influência da densidade com a temperatura, né? Então, a temperatura, aqui eu tenho uma escala da temperatura que vai de 0 a 30, e aqui no eixo Y, né? Aqui eu tenho a densidade, que vai diminuindo de cima para baixo, ó. Começou em 1000 gramas por litro, né? Aí vai 0, 99, 97, 96, até 0,91. O que eu observo aqui? Que à medida que a temperatura aumenta, então a temperatura 30 graus aqui, ó, a densidade vai estar 0,996. Aí, numa temperatura 10 graus, numa temperatura maior, numa temperatura menor aqui, a densidade já vai estar lá 0, quase 1, né? Bem próximo de 1. Então, a gente observa que, à medida que a temperatura diminui, a densidade ela vai aumentando. Por isso que, quando eu tenho um ambiente aquático, então, vamos pensar no lago, quando a temperatura externa, a temperatura ambiental, ela vai diminuindo, então, a temperatura externa vai diminuindo, o que acontece na camada superior da água? Essa camada superior, ela diminui a temperatura, porque ela está sendo influenciada pelo ambiente externo. Então, aí, a partir do momento que essa água superficial esfriou, ela vai ter uma densidade maior e ela vai acabar indo para baixo. E a água que está embaixo vai para cima. Então, você tem uma circulação de água ali, à medida que a temperatura vai diminuindo, já que a temperatura menor vai ter uma densidade maior, então você tem uma transferência de calor, né? A camada de cima vai para baixo e a de baixo vai para cima. Então, isso vai acontecendo até à medida que a temperatura vai diminuindo, a densidade vai aumentando, Só que vai chegar, quando aí chega em torno de 4 graus centígrados, se a temperatura continuar caindo, a temperatura externa continuar caindo, acontece o quê? A temperatura da água, se ela cair abaixo de 4 graus, a densidade já não vai ser... A densidade, ela vai diminuir, ao invés de aumentar. Então, a partir de 4 graus centígrados, ocorre uma diminuição da densidade. Se a temperatura externa continuar caindo, quando chegar em 0 grau, a água congela. Então, a gente vai ter uma camada superficial da água congelada. Aí você pergunta, professor, então o lago vai congelar? Não vai. Por que não vai? Porque essa camada superficial que vai congelar, ela vai servir como isolante térmico. E aí, mesmo que a temperatura externa continue abaixando, né? Continue a menos 1, menos 2, menos 10 graus centígrados. Então, mesmo que a temperatura externa continue abaixando, a água, né, abaixo dessa camada superficial de gelo, as profundidades, né, a coluna d'água abaixo
da superfície, ela vai ficar líquida, ela não vai congelar. Então, somente a camada superficial fica congelada, tá certo? Então, a densidade da água, ela tem uma influência muito, muito importante nos ambientes aquáticos, porque quando a água chega a 4 graus centígrados, a densidade, ao invés de aumentar, diminui. E aí, ela vai diminuindo até a água, né, até essa camada superficial congelar se chegar a 0 graus centígrados. Aí eu pergunto para vocês, por que a densidade da água ela vai diminuir a ponto da água congelar a 0 graus centígrados? Por que isso ocorre? Por causa dessa conformação aqui que eu mostrei para vocês, ó. Exatamente isso aqui. Porque se a temperatura da água continuar caindo, diminuindo, esse movimento aqui, ó, esse movimento da água no estado líquido, ele vai diminuindo. Começa a diminuir esse movimento, essa constante agitação térmica, ela vai diminuindo a ponto de ocorrer esses espaços aqui, né? Então, você tem uma formação tetraédrica, você tem uma ligação entre as moléculas de água que vai possibilitar essa formação aqui, tá certo? Formando esses túneis aqui, ó, né? Tá certo? Então, esses espaços, essa conformação aqui, ela acaba tendo uma densidade menor. E aí, essa estrutura, ela é isolante térmica. Então, ela isola a camada superior do lago das profundidades maiores. E aí, com isso, eu encontro diversos lagos, aí em épocas, né, de inverno, eu posso encontrar diversos lagos congelados na camada superior. Então, aqui, por exemplo, é um lago europeu, onde eu vejo uma pessoa caminhando, nessa figura aqui, esquerda superior. Então, eu tenho uma pessoa caminhando em um lago congelado. Nessa outra figura aqui à direita, eu estou vendo um lago que estava congelado, né? Aí a temperatura externa já vai saindo do inverno, a temperatura externa começa a aumentar, e aí eu vejo que esse lago está começando a descongelar. Tá certo? Existem alguns lagos, conforme mostra essa imagem aqui inferior, existem alguns lagos que as pessoas fazem competições, as pessoas podem esquiar, né? Por quê? Porque na época do inverno é um lago que está congelado, e isso permite as pessoas caminharem, esquiarem, tudo nele, tá certo? Perguntas até aqui, gente? Tô seguindo então, hein? Carla, Gabriel, quem mais? O pessoal que sempre fala aí. Posso seguir? Por enquanto não, professora. Pode seguir, sim. Então, tô seguindo, hein? Tá claro. Aí, gente. Ok. Então, gente, aqui eu tenho uma figura, né, um gráfico que está mostrando, esse gráfico aqui está mostrando a relação da temperatura com a densidade. Então, eu tenho o pontilhado aqui, a densidade, e o que está em reta, né, em linha,
a temperatura. Então, observem que à medida que a temperatura vai diminuindo, a densidade... Não, pera, isso. A densidade aumenta, né? À medida que a temperatura diminui, a densidade aumenta. Só que no caso da água, voltando lá, né? À medida que a temperatura diminui, a densidade vai aumentando, só que a densidade aumenta até 4 graus centígrados. Né? A partir daqui, a densidade diminui, se a temperatura externa continuar reduzindo, se chegar a 0 grau, aí essa camada superficial, ela vai congelar, tá? Aí, como é que os sais, a concentração de sais, influenciam na densidade? Observem que a concentração de sais em 0 grau... Não, peraí, concentração de sais aqui. Aí, 0 grau não, aqui é a concentração de sais. Então, se eu tenho 0 de sal, eu vou ter a densidade lá máxima, né? Máxima não, eu vou ter a densidade aí de 100. Aí, quanto maior a concentração de sais, maior vai ser a densidade da água. Então, isso significa o quê? Que se eu tiver uma concentração maior de sais na água, a densidade da água vai ser maior e a água vai congelar numa temperatura diferente se eu comparar com uma água doce. Então, por exemplo, uma água salobra, ela não vai congelar a 0 grau. Ela vai congelar, às vezes, a -1, né? Então, ela vai congelar numa temperatura menor. A água do mar, por exemplo, se ela tiver que congelar, né, na camada superficial, ela vai congelar numa temperatura, às vezes, de -3, -4, tá certo? Então, a densidade, ela vai influenciar, né, aliás, a concentração de sais vai influenciar na densidade, consequentemente, se a água for congelar, ela também vai ser congelada numa temperatura diferente da água doce, né? Bom, a segunda propriedade é o calor específico. Então, o que vem a ser o calor específico da água? O calor específico, ele está relacionado à quantidade de calor, né, que vai ser necessário, quanto de calorias ou de calor que vai ser necessário para elevar em 1 grau centígrados a temperatura de 1 quilo de água. Né? Então, teoricamente, a gente pode definir o calor específico da água desta maneira: quantidade de calor em calorias necessária para elevar em 1 grau centígrados a temperatura de 1 quilo de água. Então, de uma maneira geral, o que significa isso? Significa que a água, ela tem um calor específico elevado. Aí esse fato de ter um calor específico elevado é uma característica muito importante, muito interessante e benéfica, porque vai fazer com que esse calor específico aí da água impeça as variações bruscas de temperatura. Imaginem vocês se não fosse assim, né? Se a água esquentasse rápido, se esfriasse rápido. Imagine os organismos que estão dentro da água ali. Né? A biota ali. Imagine ali o fitoplâncton, o zooplâncton, os organismos todos que estão na água. Imagine se a água esquentasse rápido e esfriasse rápido. Ia ser terrível, né? Ou seja, eles não iam sobreviver ali. A gente não ia ter vida na água.
né? Então, aí há essa característica aí dela precisar de muita energia, né? De muito calor ali para ela esquentar e ela ir esquentando aos poucos. Isso é benéfico porque faz com que os organismos consigam se adaptar àquela condição, tá? Então, de uma maneira geral, o que que acontece com a água? Ela vai esquentar muito lentamente, porque precisa de muita energia, muito calor ali para esquentar, e quando ela esquentar, para ela perder calor, ela vai perder muito lentamente. Tá? Então, essa propriedade, ela é muito importante. Tem perguntas aqui sobre o calor específico? Não, pronto, tá tranquilo. Então, vamos passar para a próxima propriedade, que é a tensão superficial. O que vem a ser a tensão superficial? Eu falei agora há pouco que entre as moléculas de água, a gente tem uma ligação, né? Então, você tem lá o oxigênio de uma molécula que vai se unindo ao hidrogênio de outras moléculas. E aí, essa ligação a gente chama pontes de hidrogênio. Então, você tem essas pontes de hidrogênio que vão fazendo com que ocorra essa interação entre as moléculas, né? E aí, o que acontece? Eu tenho uma imagem aqui mostrando que eu tenho aqui no interior do líquido, as moléculas, elas estão interagindo. Então, eu tenho lá uma molécula aqui que está interagindo com outras moléculas, e aí a gente tem uma interação por todos os lados, né? Então, se eu tenho ali de um lado, do outro, para cima, para baixo, então eu tenho como se fosse ali um puxando para um lado, um puxando para o outro, para cima, para baixo. Então, você tem várias direções. E aí, como eu tenho ali uma interação em todos, como se fosse um puxando para um lado, um puxando para o outro, aí essas forças, elas acabam se anulando, porque eu tenho para todos os lados. Mas o que acontece nas moléculas que estão na camada superficial da água? Aqui eu tenho moléculas de lado, eu tenho para baixo, então eu tenho dentro da água aqui, né, ao lado aqui, né, da molécula que está na superfície. Só que essas moléculas que estão na superfície, elas são influenciadas pelas moléculas que estão na água e pelas moléculas que estão no ar. Então, elas são influenciadas pela atmosfera e pelo meio líquido. Aí, a tendência é que essas moléculas, que a força gerada pelas moléculas internas seja maior do que a força gerada pelas moléculas que estão na atmosfera. Então, essa força aqui entre as moléculas internas acaba sendo maior. Com isso, vai gerar uma tensão aqui que vai formar uma película. Então, você tem uma película, você tem uma força aqui entre as moléculas superficiais aqui, ó, algo que vai ser ocasionada pela interação entre as moléculas e a atração das moléculas superiores com as moléculas que estão no interior do líquido. Então, essa película aqui, ela é chamada de película película que vai gerar uma tensão superficial, né? Então, essa tensão superficial ocasionada pela força de coesão entre as moléculas, e essa força, né, faz com que essas moléculas sejam atraídas para o interior. Então, isso aqui ocorre na camada superficial e a gente pode observar
que nos lagos a gente pode encontrar, dependendo das condições, a gente pode ter uma formação, uma película tão firme que vai possibilitar que diversos organismos possam se locomover sobre essa película superficial, tá? Então, você tem aí, às vezes, os insetos, já tem, às vezes, né, a gente de vez em quando vê umas imagens mostrando pequenos lagartos também que podem se locomover dependendo de como essa película foi formada, tá certo? Aí tem que ver a formação da película e a duração dessa película, né? Então, dependendo aí das condições, essa película pode suportar organismos ali em cima dela, tá certo? Então, essa tensão superficial, ela é favorecida por essa ligação entre as moléculas. Aí, gente, a gente tem, na verdade, duas coisas, né, que ocorrem. A gente tem a ligação, como eu disse agora há pouco, a gente tem a ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, que possibilitam a formação da molécula, e a gente tem a ligação entre as moléculas, possibilitada pelas pontes de hidrogênio. Então, esse somatório da união, né, a chamada coesão, que é a ligação de uma molécula de água com a outra molécula de água. Então, você tem ali uma interação que vai possibilitar que uma molécula puxe a outra. Então, às vezes, a gente vai encontrar em determinados locais a chamada capilaridade. O que vem a ser a chamada capilaridade? Quando a gente tem algum, como é que fala? Algum recipiente, então, por exemplo, eu posso ter um capilar, posso ter um vidro, aonde as moléculas de água vão reagir com o vidro, e aí essas moléculas de água, elas vão muitas vezes, se for um vidro muito estreito, né, então esse vidro ele pode funcionar como um capilar, aonde a molécula de água, ela vai interagindo e vai ficando bem coladinha no vidro e vai puxando as outras moléculas, então, através das pontes de hidrogênio. Então, é a coesão e a adesão, que é a capacidade das moléculas de água aderirem à superfície, vai fazer com que diversos compartimentos eles possam ser encontrados com essa capilaridade. Então, por exemplo, quando a gente entorna um pouco de água, né, quando a gente deixa cair um pouco de água em alguma superfície, a gente vai ver aquela gota sendo formada. Então, aquela gota ali sendo formada, ela só pode ser encontrada graças a essa propriedade, né? Graças a essa ligação das pontes de hidrogênio, aonde uma molécula vai se ligando à outra e fazendo com que a superfície fique menor ali, ó, e formando essa película ali. Então, a tensão superficial é mais uma propriedade que vai favorecer que as condições metabólicas ali dentro do ambiente aquático possam ocorrer. E sem contar nos organismos também, né, que podem viver sobre essa película aí.
A outra propriedade é a chamada viscosidade. O que vem a ser a viscosidade? A viscosidade, ela está relacionada a gente, na verdade, a gente pode dizer que ela é a medida de quanto ela vai grudar, o quanto que os organismos, o quanto que determinada substância pode grudar determinados itens nela. De uma maneira geral, a gente pode dizer que é a resistência ao movimento dos organismos, ou seja, é a medida da resistência do líquido ao fluxo. Quando a gente compara a água com o óleo, qual que é mais viscoso, gente? A água ou o óleo? O óleo. O óleo. Qual que é mais viscoso? A gente não tem maior viscosidade, então vamos comparar shampoo, outras substâncias aí, né? Vamos pensar então no óleo e no shampoo, né? São substâncias mais viscosas do que a água, né? Então a água, ela vai ser, a gente pode relacionar essa propriedade como a medida da resistência do líquido ao fluxo. Quanto maior for a resistência para esse líquido fluir, maior vai ser a viscosidade. Quanto menor for essa resistência para fluir, menor vai ser a viscosidade, né? Então, a viscosidade, ela está relacionada também ao atrito interno devido a essas interações intermoleculares, né? Então, entre as moléculas. A viscosidade, ela está relacionada à temperatura. Então, por exemplo, quanto maior for a temperatura, menor vai ser a viscosidade da água, né? Então, a temperatura, ela vai ser inversamente proporcional, né? Então, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade da água. A viscosidade também vai ser influenciada, mas assim, menos influenciada, ou pouco influenciada pelos sais dissolvidos, né? Então, ela vai ser influenciada, né? Então, a gente vai ter uma viscosidade maior, mas os sais não vão influenciar tanto nessa viscosidade. Aí, gente, eu pergunto para vocês, aonde que, pensando em relação à comunidade planctônica, o plâncton, vocês acham que é interessante a água ter uma viscosidade maior ou uma viscosidade menor para facilitar ali a permanência da comunidade, dos organismos na coluna d'água? Se vocês acham que a viscosidade maior, ela facilita ou ela vai dificultar a permanência da comunidade na coluna d'água? O que vocês pensam em relação à influência da viscosidade na permanência da coluna d'água? Eu acho que facilita a vivência da comunidade. Exatamente. Quanto maior a viscosidade, melhor vai ser para que os organismos possam permanecer na coluna d'água. Tá certo? Porque se a água for muito fluida, os organismos vão afundar mais rápido. Se ela for menos fluida, se ela for mais viscosa, isso vai fazer com que os organismos possam ficar um tempo maior ali na coluna d'água. Exatamente. E aí eu pergunto vocês acham que nos ambientes aquáticos tropicais, vocês acham que a viscosidade é maior ou menor se comparado com os lagos temperados?
Gleidson, que acabou de responder aí, Gleidson. Repete a pergunta aí de novo. Nos nossos lagos tropicais, a gente vai ter maior viscosidade do que nos lagos temperados? Ou não? Eu acho que é menor. Menor viscosidade? Sim, por ser tropical, eu acho que é menor. Exatamente. Então, ou seja, nós temos maior temperatura. Eu disse agora há pouco que a temperatura influencia na viscosidade, e inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Então, nos nossos ambientes tropicais, a gente vai ter menos viscosidade. Se nós temos menos viscosidade, existe uma tendência aos organismos que estão na coluna d'água afundar mais rápido. Aí, eles vão gastar mais energia para conseguir se manter na coluna d'água. Tá certo? Aí, vamos ver então a relação aí da temperatura. Aqui eu tenho uma tabela, né, que está mostrando a temperatura, a unidade aqui de viscosidade e a porcentagem dessa viscosidade. Aí, observe vocês que quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Então, numa temperatura de 0 grau, eu tenho uma viscosidade aqui máxima, né? Aí, à medida que a temperatura vai aumentando, a viscosidade, a temperatura vai aumentando, ó, chegou a 35, então, se eu comparar uma temperatura de 35 graus, que é uma temperatura, né, de ambientes tropicais, aí eu tenho uma viscosidade aí, ó, de 40. Então, isso significa que em lagos temperados, a comunidade que está na coluna d'água, a comunidade planctônica, ela vai gastar menos energia e vai ficar mais tempo na coluna d'água do que em ambientes tropicais, com altas temperaturas e com uma viscosidade menor. Então, os organismos planctônicos nos nossos lagos tropicais, eles tendem a afundar mais rápido, ou então, eles vão ter que gastar mais energia para conseguirem se manter na coluna d'água. Tá certo? Gente, perguntas até aqui? Eu vou deixar essas questões aqui para vocês. Qual a importância da flutuação do gelo para as comunidades aquáticas? Né? Ou seja, qual que é a importância ali né, de ocorrer a formação daquela camada superficial do gelo e né, qual que é a importância para os organismos que estão ali dentro daquele ambiente aquático. Eu já até falei aqui, né? Mas aí eu quero que vocês escrevam, então, aí, qual a importância da flutuação do gelo para as comunidades aquáticas. Aí depois vem uma afirmativa. O gasto energético para se manter na coluna de água da comunidade planctônica em lagos tropicais é maior do que em lagos temperados. Pense e discuta a afirmativa. Então, eu quero que vocês pensem aí em cima do que eu falei e também escrevam. 3. Relacione as propriedades da água estudadas com os diversos ambientes aquáticos. Então, a gente tem os ambientes costeiros, os lóticos, os lênticos. Aí, vamos pensar em relação relacionando aí salinidade, né? Quando eu falo em ambientes costeiros, vocês têm que relacionar a salinidade. Então, todas as propriedades que
que tiverem influência da salinidade vão ser, né, vocês podem escrever aí, em relação aos ambientes costeiros. Lóticos, vamos pensar aí em relação a movimento da água. Se tem movimento da água, a gente não vai ter película superficial. A gente vai ter densidade, né, ali em relação a que mais? Lóticos ali, correntes, viscosidade, né? Então, vocês podem pensar em relação como é que é a dinâmica no ambiente lótico e lêntico, aí a gente encontra todas as propriedades, né? Densidade, a gente encontra, não, a gente pode encontrar, né? Densidade, a película superficial, a viscosidade, e o calor específico, na verdade, é em todos, né? Em todos os ambientes aquáticos. Gente, perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, vocês vão ver, quando vocês começarem a ler, e o que, dependendo do conhecimento que vocês têm, vocês sabem que existem outras propriedades da água, tá? A gente não vai ficar discutindo todas as propriedades. A gente sabe, por exemplo, que a solubilidade é uma outra propriedade que é muito importante, né? Graças a essa estrutura molecular da água em polos, né? Então, ela tem a formação, ela tem os polos diferentes aí, ela é uma molécula polar, então, graças a isso, ela pode se unir a outras moléculas de água, mas ela pode também se unir a outras substâncias, não é? Então, por exemplo, NaCl, o sal, quando você dissolve o sal, quando você coloca o sal na água, o que vai acontecer? As moléculas da água, elas não vão estar unidas só a outras moléculas, elas também vão se unir ao Na e ao Cl, né? A parte polar da água negativa vai se unir ao Cl, né, o cloro, e a parte positiva ao Na, ao sódio. Então, a gente vai ter ligação também das moléculas de água com o soluto. Então, essa polaridade da água, ela é muito importante, né? Então, ela é uma outra característica, uma outra propriedade que vai favorecer a água ela ser chamada aí do solvente universal, o maior solvente universal, que é justamente essa característica aí polar da molécula. Joyce, você pode até parar de gravar, por favor, senão ela vai ficar muito grande a aula. Joyce, está me ouvindo?